A trama do livro O Crime do Padre Amaro se centra sobretudo no romance proibido entre Amaro, padre jovem que chega à cidade de Leiria, a paróquia para onde é transferido por seus privilégios como afilhado da Marquesa de Alegros, onde recebe a ajuda de seu antigo professor de moral do seminário, Cônego Dias, para achar um lugar em que possa se hospedar. Podemos notar marcas de um Portugal provinciano, extremamente religioso, onde todos se conhecem e comentam uns sobre os outros. Quem o recebe em sua nova hospedagem é Amélia, filha da dona da pensão, Dona Joaneira, que ajudará Amaro a se hospedar. Num tom profético, o coadjutor chama atenção para o risco de colocar o padre e a moça debaixo do mesmo teto. Por causa da Ameliazinha, é que não sei. Sim, pode ser reparado. Uma rapariga nova diz que o senhor paroco é ainda novo. Vossa Senhoria sabe o que são a língua do mundo. No diálogo entre Dias e o coadjutor, o plano é colocar Amaro vivendo na casa de Dona Joaneira. A intenção é que este ajude a pagar as contas da sua amante, embora Dias negue o boato. É uma grandíssima calúnia. A atração entre Amaro e Amélia é evidente desde que se conhecem, aumentando cada vez mais, embora tentem ao máximo esconder esse sentimento. Quanto mais prestava atenção em Amélia, menos Amaro se preocupava com suas obrigações de padre, deixando a sua mente se consumir pelo desejo. Ao pé dela, muito fraco, muito languoroso. Não lhe lembrava que era padre. O sacerdócio, Deus, a sé, o pecado ficava embaixo. Longe via os esbatidos do alto de um envelo, como de um monte se vêem as casas desaparecer no nevoeiro dos olhos. E só pensava então na doçura infinita de lhe dar um beijo, na brancura do pescoço, ou mordiscar-lhe a orelhinha. Nos tempos de seminário, assistimos uma cena onde Amaro deseja a imagem da Virgem que tem na sua cela. Fascinado desde os primeiros momentos por Amélia, Amaro compara a moça à imagem semelhante a uma santa. Uma bela, bela rapariga, forte, alta, bem feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. Este primeiro encontro entre os dois, embora não revele nada à partida, parece confirmar um certo caráter de predestinação. Se Amaro cresceu entre mulheres, Amélia foi crescendo entre os padres, tendo chegado a considerar ser freira depois de um desgosto amoroso da adolescência. Após presenciar seu antigo professor e a dona da pensão em um ato que contradizia todos os ensinamentos que foi passado para Amaro, o padre decide deixar seus valores de lado e seguir seu coração. Amélia e Amaro consumam a paixão e começam a ter um relacionamento secreto. E depois da primeira investida do sacerdote, que beija a amada e é afastado, ele se sente rejeitado. Acredita que ela prefere nome, casa, maternidade, com seu noivo João Eduardo, em vez das sensações criminosas e os terrores do pecado. Na verdade, ela estava muito apaixonada pelo padre, chegando mesmo a pedir a Nossa Senhora das Dores em oração. Faz que ele goste de mim. Apesar disso, se sente cada vez mais culpada, tendo assim pesadelos durante suas noites de sono. Amaro, pelo contrário, parece não temer as consequências divinas, acreditando que era infração de acordo com as normas estabelecidas, não pecado da alma. Vai mais longe, escrevendo numa carta para sua amada. Maior pecado cometes trazendo-me nessa incerteza e tortura, que até na celebração da missa estou sempre com pensar em ti. Amélia está noiva de João Eduardo, e embora assuma esse relacionamento, ela não o ama. Estimava o simpático bom moço. Poderia ser um bom marido, mas sentia dentro em si o coração adormecido. Assim que percebe a ligação platônica entre os dois, João Eduardo é dominado pelos ciúmes e o ódio ao clero, rejeitando o padre e toda a sua classe. Não confia em Amaro, nem na conduta e nas intenções dos restantes sacerdotes. Instintivamente, porém, começou a detestar Amaro. Sempre fora inimigo de padres. Achava-os um perigo para a civilização e para a liberdade. Supunha-os integrantes e com hábito de luxúria. Guiado pela luta anticlerical, escreve um artigo onde, sem fornecer nomes, aponta todos os defeitos e pecados dos padres da cidade em seu artigo Modernos Fariseus. Em tudo que cheirar a padre, para baixo. Havendo escândalo, conta-se. Não havendo, inventa-se. O artigo Uma Galeria de Fotografias Eclesiásticas apontava os comportamentos mundanos dos vários padres de Leiria e acusa Amaro
como lançar na alma da inocente a semente de chamas criminosas. Para que a população de Leiria não desconfiasse, Amaro é forçado a mudar de casa para evitar escândalo, e Amélia marca a data do casamento para calar rumores. No entanto, os encontros entre a moça e o padre continuam acontecendo, já que Amaro passa a ser confessor de Amélia. Contudo, João Eduardo é descoberto como autor do artigo e sofre consequências por ter atacado o clero. É abandonado por todos, até mesmo por Amélia, que desfaz o noivado. Com o tempo, a fé de Amaro vai diminuindo e a sua visão sobre o sacerdócio se altera. Começa a considerar que o comportamento do padre, logo que não dê escândalo entre os fiéis, em nada prejudica a eficácia, a utilidade e a grandeza da religião. Esse tipo de pensamento parece resumir a hipocrisia de todo esse clero que vivia quebrando as leis que impunham aos fiéis, crendo que em nada comprometeria sua fé se mantivesse seus pecados em segredo. Após tempos de romance, Amélia descobre que seus medos se tornaram realidade e está grávida do padre. Tinha chegado enfim um castigo, a vingança de Nossa Senhora. Desesperado, Amaro busca a ajuda de Cônego Dias, que logo lhe responde. Aí estão as consequências, meu caro. Como todos esperavam, até o próprio casal, a relação tem que terminar de forma repentina. Para evitar escândalo, Amaro quer casar rapidamente Amélia com João Eduardo para tentar encobrir a paternidade, mas o rival está desaparecido. Amélia recusa o casamento, revoltada e abandonada pelo padre. Mas, eventualmente, a moça começa a aceitar a ideia do casamento, pensando em passear de braços dados com o marido e criar o futuro filho. O plano não se concretiza, pois João está no Brasil e o sonho de construir uma família é destruído. A solução que Amaro encontra é enviar a moça para longe, a fim de esconder o caso de fornicação. Então Amaro convence Dona Josefa a levar Amélia. A Dona Beata, que estava doente, teria a moça como acompanhante durante o repouso na casa de campo. Para isso, recorre à chantagem. Que se ela não consentisse em encobrir a coisa, era responsável por uma desgraça. Lembre-se que a senhora está com os pés para a cova, que Deus pode chamá-la de um momento a outro, e que se tiver na consciência este peso, não lhe há padre que dê a absolvição. Lembre-se que morre para aí como um cão. Como condenação pelo modo como foi concebido, o nascimento do filho é a sentença de morte de Amélia. Chorando quando o bebê é levado de seus braços, a mãe morre na noite do parto. A criança, que Amaro deixa na casa de uma tecedeira de anjos, morre também. Dos três, Amaro é o único que sobrevive, abandona Leiria e continua na sua vida como sacerdócio. O livro de Essa Queiroz, O Crime do Padre Amaro, ele é composto por 25 capítulos e ele faz uma crônica de costumes da fé católica nas províncias portuguesas. A obra, ela ilustra o modo como os homens de Deus manipulavam as mentes dos fiéis e até os valores e crenças que defendiam em nome do benefício próprio. Passados os anos de 1860 e 1870, é fiel ao seu contexto histórico, né? O enredo, ele ilustra os movimentos de ebulição do anticlericalismo. Deste modo, ele expõe e justifica o ódio que crescia em Portugal pelos representantes da Igreja Católica e o modo como estes conduziam o país. Essa mostra também uma cegueira de uma sociedade que não enxerga os próprios erros e nem os próprios defeitos, mas elas são rápidas em apontar os defeitos dos outros e os pecados alheios. Com um narrador onisciente, a gente tem todas as informações, como os desejos secretos dos personagens. Isso faz com que a gente perceba com que os eclesiásticos são iguais aos homens normais. A fé cega apresentada pelos que se dizem fiéis é encarada como repressão dos comportamentos instintivos da humanidade, e pior, um fator que atrasa o desenvolvimento e evolução da sociedade portuguesa. Essa pretendia abalar os alicerces da vida social portuguesa, mostrando que apesar da sua postura de superioridade, moram os homens de fé, que eram como todos os outros. Retratando as suas falhas de caráter, o autor procura retirar estes homens do altar onde foram colocados pelo povo e questionar seu verdadeiro papel no funcionamento da sociedade. Essa de Queiroz demonstra que esses homens são forçados a silenciar o seu desejo e abraçarem uma certa solidão que eles não querem, já que a proibição da igreja e o voto de castidade feito pelos padres torna a união entre homem e mulher pecaminosa, o que consequentemente conduz à tragédia. Há uma passagem no livro que diz:
Ele não abdicava voluntariamente a virilidade do seu peito. Tinham-no impelido para o sacerdócio como um boi para o curral. Negando essa falsa santidade desses padres, a obra também mostra o modo como eles estão dispostos a fazer de tudo para manter uma fachada, assim como é mostrado no desenlace do romance. Embora o crime seja de Amaro, que é sacerdote, a Amélia e o filho pagam com a vida. E o padre, apesar do seu sofrimento momentâneo, ele segue sua carreira em outro lugar e ele não precisa nem mudar sua conduta. No livro diz: então junto deles passaram duas senhoras, uma já de cabelos brancos, um ar muito nobre. A outra, uma criaturinha delgada e pálida, de olheiras batidas e cotovelos agudos colados a uma cinta de esterilidade, bufa enorme no vestido, cuia forte e tacão de palmo. Caspite, disse o cônego baixo, tocando o cotovelo do colega. Hein, seu padre Amaro? Aquilo a que você queria confessar. Já lá vai o tempo, padre mestre, disse o pároco rindo. Já as não confesso senão casadas.